Esta é a grande entrevista do Olhar Portugal. O artista, como artista, sente menos que os outros homens, porque produz ao mesmo tempo que sente, e neste caso há uma dualidade de espírito incompatível com o estar entregue a um sentimento. Fernando Pessoa pensava assim e eu escolhi este pensamento para apresentar hoje o meu convidado, Daniel Martinho, ator, poeta, contador de histórias, é considerado um dos mais conceituados atores angolanos a viver em Portugal. Muito bem-vindo, Daniel. Muito bem-vindo. Agradecido. E desde já estendo também ao tono extensivo essa saudação, tendo em conta o número de atores angolanos residentes aqui em Portugal e que, por hora, engrandecem esta luta em que estou, não é? Daniel, gostaria muito de começar esta nossa conversa, não entrevista, mas conversa, pelas suas recordações de menino em Angola. Conte-me. Traquino? Portanto, com uma veia, esta veia artística é alimentada por uma cultura religiosa católica, onde se cultivava esta atividade, não é? Os meus pais pertenciam ao grupo de casais da Igreja Católica e, dentre as manifestações culturais ou artísticas desenvolvidas nesta igreja, compreendia também o teatro, nas colônias balneares e outras efemérides. E, portanto, é este produto hoje aqui, não é? Metido também como um sonho de quase todas as crianças, com futebol e outras coisas mais, mas sobrevalorizou-se a atividade teatral e és o homem aqui hoje. Como era a Angola de outrora, a Angola desses tempos? Bom, era uma Angola, digamos que a minha Angola, não é? Era uma Angola que era bonita, digamos, uma Angola que transpirava saúde, transpirava a alegria, como menino e moço que era, não é? Não tinha outra visão, senão aquela que mais diferenciava ser residente de uma zona para além do asfalto, não é? Portanto, tive amigos e colegas de escola que moravam nos prédios, não é? E depois havia um asfalto que separava a zona onde eu vivia, chamado Mussec, não é? Mas os meus amigos saíam dos prédios para virem jogar a bola com a gente e rasgar as calças também, e subir em árvores e antes de voltarem para casa tinham que ir para o chafariz, não é? Lavarem-se para depois irem para casa. O teatro, as pancadas de Molière entraram na sua vida, Daniel, quando? Nessa altura já? Nessa altura já, portanto, como dizia, as atividades culturais ou atividades artísticas eram bastante desenvolvidas na igreja. Muitas das vezes, eu tive um irmão que foi seminarista, e então muitas das vezes que eu fui ao seminário vi também desenvolverem outras atividades culturais e ou desportivas. Aliás, eles tinham uma revista que eu acho que ainda tenho em casa, onde uma espécie de revista cultural onde havia uma participação massiva dos alunos, não é? E então, para além da poesia e outros escritos, uma espécie de romances também e dados bíblicos, não é? Havia a parte recreativa também, e portanto foi das coisas que mais me alucinou naquela altura e me levou ou catapultou para este tipo de atividades, portanto. Mas o teatro foi aquilo que mais chamou a minha atenção. E tudo isso que aconteceu nessa altura marcou o homem de hoje. Marcou o homem de hoje, exato.
Daniel, diga-me como viveu a sua adolescência no período de pós-libertação de Angola? Foi uma fase conturbada. Foi uma fase conturbada, dado que desde a interrupção das aulas, das atividades desportivas e ou culturais, houve assim uma fase muito conturbada mesmo. Até porque tornava-se perigoso depois andar na rua. Sei que o meu pai à noite munia-se de katanas e sobretudos para controlarem o bairro. E depois... Não entendo proteger a família. Exato. E depois ver os meus irmãos também imbuídos nessa atividade, né? Já tinha irmãos crescidos. Portanto, foi uma fase assim muito conturbada mesmo. Mas nós os humanos temos essa possibilidade, alguns temos essa possibilidade de bloquear muitas dessas ações, não é? Daí que sobraram coisas boas, que foi não ter acontecido nada assim tão vultuoso a nível do mal, e culminar numa coisa que foi a alegria de todos, não é? Foi a independência. Saber que os meus pais já não iriam presos nunca mais, porque tem um episódio que eu ainda pude ver. Portanto, o meu pai foi preso, e depois prenderam um irmão meu também, e o meu irmão estava a andar com uma moto do meu pai. Portanto, eles estavam num caminhão de lona, já meia-noite, meio escuro. O meu pai reconheceu a motorizada, não é? Então fez com que os indivíduos, ou seja, abordou os indivíduos dizendo que era filho, e eles tiveram de soltar um deles. E nesse caso o meu pai preferiu que fosse o meu irmão, o filho. Claro. Exato. Daniel, vamos tentar fechar os olhos e diga-me exatamente quais os cheiros e as cores que retém na sua memória dessa África que viveu em menino, em adolescente, em jovem homem, antes da sua partida para Portugal. É um arco-íris de cores, não é? Dado que eu tive a felicidade de ter os meus avós vivos. O meu pai e a minha mãe são primos. E então, os parentes do meu pai e da minha mãe são os mesmos. Nós somos oriundos de uma zona centro, portanto, nós somos do Kwanza Sul. E então eu tive a oportunidade de visitar muitas vezes o Kwanza Sul, não é? E ainda por cima ser uma zona de caça, daí que é uma zona muito verde, é uma zona de árvores frondosas, uma zona de montanhas, uma zona de pedras gigantescas, daí que assim eu cheiro a verde, a cheiro bafio, a cheiro de alegria, a cheiro de harmonia. Os ocres da terra. É fenomenal, é fantástico, é mágico. E continua hoje em dia? Continua, porque eu fui para lá e tive a oportunidade de rever esta zona, apesar de praticamente desabitada, dado que muita gente com a guerra rumou para Luanda, e aos poucos vão regressando. Mas foi triste ver que muita da malta, aquilo que era uma zona, havia uma algazarra de crianças, não é? Já não acontece porque foram todos para a cidade, e é um fenómeno também que está lá a acontecer, para além de que as pessoas da terra foram para lá. Eu pude verificar um número assim de indivíduos que lá estão e que não são lá da zona, portanto são brasileiros, que não é por mal, mas é que estão lá, portanto são os funcionários das roças presentemente, não é? E restaram possivelmente os velhos. Quando se há esta possibilidade de regurgitarem as fazendas, não é? Este pessoal que inclusive é conhecedor da zona e cuja atividade era a agricultura, hoje não tem essa possibilidade, porque também a outra mão de obra que está a usufruir disso, não é por mal. Bom seria que nos intrusássemos, não é? E não, mas pronto, são outras águas. Vamos agora à sua viagem a Portugal. Aos 23 anos viaja para Portugal. Exato. Com uma bolsa. Exato. Do Ministério da Cultura. Já com o teatro instalado dentro das veias, sem dúvida nenhuma. Sim. Como é que foi o despedir? O despedir da família, dos 13 irmãos, sim. Verdade? Sim. Uma família grande.
Costuma dizer que era uma equipa de futebol com 2 suplentes. Depois tinha o treinador e a adjunto, que era o pai e a mãe. Exatamente. Como é que foi essa despedida? De princípio, foi também dados médicos recomendados para o efeito, né? Eu, por causa desta fase conturbada, entrei um bocadinho numa desorganização mental em parte, e então foi um conselho médico no sentido de poder mudar de panorama e também procurar outras formas de colmatar esta doença, vá lá. Mas obviamente que foi, neste caso, um quê de alegria, mas também de tristeza, porque estava a deixar uma estrutura que ajudei a construir, que residia no Teatro Avenida. Tinha grupos de teatro que tinha ajudado a construir. Eu, Salvador Freire, o António de Oliveira, o Graça, portanto, funcionários do Ministério da Cultura no Teatro Avenida, e que tínhamos na altura a função da divulgação ou da criação de outros polos teatrais, não é? Até porque também estava a acabar o curso de educação, portanto, professor de História e Geografia, portanto, fiquei no último ano. Portanto, foram muitas coisas que deixei. Sobrou também a vontade de me vir embora para me formar, não é? E uma alegria que trazia de encontrar os meus amigos do outro lado do asfalto. Exatamente. Aqueles que viviam ao lado do MUSEC, mas que não pertenciam ao MUSEC. Exato. Havia uma outra vontade de aqui estar, para encontrar a minha professora de infância. Conta-me. Exato. A minha professora de infância marcou-me bastante. E vou dar um salto para dizer o seguinte. Há pouco tempo estava ali na Politécnica, saído do Rato para o Bairro Alto, estava na Politécnica, à espera de um espetáculo dos Artistas Unidos, uma companhia onde eu estive no início. E uma senhora acercou-se de mim, já assim de idade, acercou-se de mim para dizer o seguinte: a entrevista que você deu numa revista não traduz a verdade. Olha que eu nunca castiguei assim os meus alunos conforme disseste. Eu olhei para ela, já não a reconheci assim tanto, mas professora Maria Manuela. O que tinha passado. Professora Maria Manuela. E ela disse Martins. E eu lembrei-me também de uma brincadeira que a gente fazia quando éramos petitos, não é? Dizíamos assim: aí vem a professora dos 3 M's. Dos 3 M's. Era a professora Maria Manuela Martins. Tive a felicidade de encontrar a minha professora e que me disse ter lá em Angola 2 filhos. Portanto, foram lá estar. Ela era mulher de um militar e na altura então, com a comissão do militar, foi também para lá. Foi a nossa professora, a nossa mãe, a nossa irmã, a nossa amiga, e portanto marcou-nos. Marcou a vida. Exato. Daniel, além de todas essas referências gratas que encontrou na sua vinda para Portugal, que foram os seus antigos colegas, a sua professora e muitos outros amigos. Exato. Na vida profissional, teatro, encontrou preconceito em relação à cor da pele? É engraçado que na altura, portanto, como víamos para as aulas, não. O Gutkin conseguiu reunir aqui as pessoas dos PALOPs, portanto, Cabo Verde, Angola, Moçambique, São Tomé, e portugueses também. E, portanto, as coisas não deu para sentir isso, até porque eu costumava dizer e costumo dizer muitas das vezes que Portugal é uma espécie de sala de visitas, portanto, da nossa casa, não é? Nós, a sala de visita, às vezes a gente não vai lá muitas vezes, é intocável e que mais, não é? Saímos da sala rodamos a sala de jantar, a sala de visita fica ali. E eu, como disse, vim à procura dos meus amigos também, não encontrei, até que depois fui percebendo. Este tipo de situações em Portugal são muito subtis. Eu já nem sei dizer sequer se o racismo existe em Portugal assim tanto quanto
é o racismo na sua... Não tão óbvio, mas de forma encapotada. Exato. Porque sinto, possivelmente, porque tenho hoje a mente muito mais aberta e conheço mais a sociedade portuguesa, sinto que, e tenho dito isso aos meus colegas e nas outras entrevistas que dou, assim, porque hoje em dia está a decorrer uma novela onde estamos enquadrados todos e a história de Portugal tem muita razão, ou muitas razões para existirem trabalhos nesse âmbito, não é? E então nas ficções, porquê que nas ficções, então se nas peças, nas histórias, novelas, em que se fala de uma genealogia portuguesa ou europeia, possivelmente a gente não caiba, não é? Mas nas ficções, não é? Porque é que então, se essa família portuguesa ou europeia tem que ir a um advogado, a um médico, porque é que não pode ser um negro, não é? Claro Se que essa sim. sociedade é uma sociedade miscigenada. Claro. E aqui em Portugal não aconteceu aquilo que aconteceu em França. Foram Sim. muito sábios, Exato. souberam integrar Exato. os atores de raça negra e hoje em dia estão na televisão, estão no teatro, estão no cinema. Sim. Souberam fazer o intercâmbio com o Senegal, com Guiné-Conakry. Exatamente. Exato. E aqui seria necessário realmente fazer esse intercâmbio também. Possivelmente estamos agora a assistir. Até porque a questão geográfica justifica ou obriga que tal coisa aconteça. Exatamente. Se nós íamos à França e encontrávamos produtos alimentares africanos. Em Portugal não havia, não é? Quando a gente vê que a Madeira é África, quando a gente vê que basta saltar o Gibraltar, estamos aqui, não é? E não nos podemos esquecer que Lisboa, neste momento, é uma cidade mestiça. Exato. Hoje em dia, quer dizer, a gente ouve um carro a vir com uma batida de música africana e não é um africano que vai ao volante, não é? E deixa-me contar este outro episódio. Tem cá uma prima do meu avô que mora em Setúbal. Uma vez dessas eu fui vê-la porque estava doente. Antes ainda fui à Segurança Social, resolver uma situação e encontrei lá uma menina que me respondeu mal. Ok, portanto, trocámos palavras e quando fui visitar a minha avó, quem estava na cabeceira da minha avó era esta menina, que é branca, não é? Portanto, que é bisneta da minha avó, que é negra. Interessante. Pura negra, portanto... Estamos aí, Exato. estamos nessa sociedade, tal qualmente em Angola. Angola tem um grande problema para mim, na leitura que faço. Angola está na África Austral, Angola não é negra, Angola é mestiça. Porque a colonização portuguesa foi uma colonização muito introspectiva. Foi uma colonização, não foi tu chega para lá que eu estou aqui, não. O João foi comer no Moceque, bebeu água do Bengo, juntou-se com a Maria, portanto é mestiça Angola, não é? Exato. Portanto não tem como a gente separar esse tipo de situações. As minhas netas são brancas. Como é que eu faço? Eu tenho avós brancos, tenho avós negros. Mais que nunca eu creio que é necessário ensinar a todos os jovens, a todas as crianças, que realmente a cor não existe. E a esta globalização, a CPLP para quê? O coração é... Exato, é para dizer que a globalização é necessária, não é? E vamos trocar experiências, vamos trocar culturas, vamos trocar saberes e sabores também. E sabores. Daniel, em 2009 foi criada a Griot, uma associação multicultural, de criação de conteúdos, promoção de arte, em todas as suas vertentes, creio eu, dança, teatro, sim. E que faz também uma ponte entre todos os países de expressão portuguesa. Fale-me um pouco dessa associação. Esta associação surge numa fase do grito de Ipiranga, como se disse no Brasil. Quando a sociedade estava um bocadinho apertada, não é? Foi necessário um grito. Aqui também foi necessário. Primeiro criamos uma associação, culminou num grupo de teatro, que era o Teatro Pau Preto. Era a Associação John Dinos, com o Miguel Hart, o Rui Matamoro, o Ângelo Torres. E depois, com a saída do Miguel, a coisa ficou assim, tanto abriu-se essa lacuna. Até que fomos fazer uma novela que era o Equador, onde era necessária a presença de um número elevado de negros. Eu creio que Equador terá sido das novelas de mais êxito
de muito cuidado na sua produção. Sim. E tendo em conta o dado histórico que lá está, não é? Portanto, foi uma coisa assim Aliás, também houve mais empenho das autoridades a nível, não digo das autoridades, mas da instituição que e a recriação foi exata. Exato. E então, para além de outros dados históricos que está lá na novela, e quem teve a oportunidade de ver, possivelmente compreenda a relação de Angola com Santo Tomé e com Portugal, e porque de muitos angolanos em Santo Tomé e muitos santomenses em Cabinda, este tipo de situações. Mas pronto, voltando àquilo que é a origem, ou a razão da origem deste grupo ou associação cultural, depois que realizada, ou na altura da realização desta novela, muitos dos miúdos que lá estavam expressaram a vontade de continuarem nesta senda. Assim é que exigiram-nos ou chamaram-nos a responsabilidade para tal, não é? Vocês que são os atores mais velhos, como é que a gente pode fazer para continuarmos a fazer teatro? Para continuarmos a cultivar não só aspectos culturais daqui, atividades teatrais e danças e músicas, mas também como trazer as nossas realidades africanas aqui. Assim é que juntámos-nos, os mais velhos, Ângelo Torres, Miguel Sermão, Daniel Martinho, Orlando Sérgio, Cidália, da Luz. Portanto, juntámos-nos e acolhemos esta malta. O Carlos Paca foi um dos mentores da situação. Portanto, solicitamos um amigo que tem um espaço na LX Factory, que é o Pedro da Netcast, e deu-nos esse local onde então começamos por ministrar aulas para apetrechar esta malta de condição para poder então aptos a poder integrarem-se em qualquer produção. Exato. É assim que nasce portanto, a posterior do Teatro Pau Preto, nasce esta instituição e que está a galgar terreno, não é? Portanto, com todas as dificuldades que temos enfrentado, estamos agora a gozarmos da colaboração também da Casa de Angola, que nos cede esse espaço e alugou-nos um espaço para uma espécie de gabinete nosso, não é? Temos esta sala que nos serve de sala de ensaio, pré-ensaio, não é? Concebemos aqui os nossos trabalhos e depois vamos para outras salas maiores. Daniel, a Griot, neste momento, não tem só a função recreativa, tem uma função didática. Didática. Assim é que temos tendido, e outros também, no contacto com as comunidades. Por exemplo, aqui há que diferenciar, porque não sei bem se é diferenciar, se não associar. Nós não vamos só aos bairros, digamos, mais desfavorecidos, como a Cova da Mora, onde tenho ido. Aliás, estou lá agora a fazer um curso de... Mas que tem uma atividade demasiado intensa na parte cultural. Na agregação ou na introdução do pessoal a nível cultural, e não só. Mas também vamos a outros sítios. Está o Giovanni, por hora, a dar aulas em Cascais. Vamos contar histórias, ainda há dias estivemos a contar histórias aqui no Bairro Alto. E não só agregamos as nossas atividades, mas também agregamos atividades de outros artistas e de outras pessoas para transferi-las ou transportá-las junto dessas comunidades. E outras áreas da arte. Exato. Não só da parte do teatro. Não só da parte do teatro, literária, com exposições de pintura. Somos, digamos que, globalizados também nesta área. Diga uma coisa, Daniel. Para quando o Hotel de Shakespeare? Sei que o seu grande amigo, o encenador Rogério de Carvalho, deseja que este projeto seja levado para os palcos. Para quando o Hotel de Shakespeare? Sim. Nós temos, ainda bem que tocou no Rogério. Eu estive em Angola há pouco tempo e ofereci ao Rogério a instituições angolanas para
que aproveitem este embondeiro teatral. O Rogério é uma boa biblioteca. expressão. Embondeiro teatral. Exato. Muito bonito. O Rogério é uma biblioteca. O Rogério é o suprassumo do teatro em Portugal. O Rogério é angolano. O Rogério é meu conterrâneo, porque é de Coisa Sul. O Rogério tem toda a vontade de trabalhar com as instituições angolanas. Quem o ouve sente-se que ele vive as coisas com paixão e com intensidade. Exato. E não está a ser levado a sério neste âmbito. Não. É uma pena. Não está a ser levado a sério por quem? Por que instituições? As instituições que por hora superintendem o teatro em Angola. O Ministério da Cultura, que abriu agora abriu sim, e nós parabéns por isso, abriu uma escola superior de teatro. Eu estive presente, ou seja, eu estive em Angola, contactei a estrutura onde eu pertencia antes, deixei uma carta nesta estrutura e até hoje, passado um ano e tal, não me dizem nada. Mas eu já nem falo por mim. Ao Rogério deve ser aproveitado. O Rogério está com 70 e tal anos. O Rogério é procurado aqui em Portugal por diferentes atores, por diferentes pessoas que se dedicam a esta atividade teatral e não só, porque o Rogério foi professor, acho que de matemática, é um estudiólogo. É procurado por finalistas de vários cursos, porque ele tem uma vida preenchida, uma vida que é digna de passar para os livros. E as instituições angolanas. E não falo por desprestígio, há um certo ciúme, sim. Mas não é por isso. É porque é angolano e quer fazer isto. Quer também... E tem valor. Tem valor e quer emprestar a sua colaboração a esta Angola, que também é nossa, não é? Angolanos não são só aqueles que vivem em Angola. E passar os seus conhecimentos aos jovens angolanos. Exato. É que angolanos não são só os que vivem em Angola. Em Angola não vivem só angolanos. Nós também somos angolanos. E possivelmente hasteamos a bandeira de Angola mais alto que os outros, porque aqui a vida não é fácil também, não é? Temos as nossas dificuldades e possivelmente até mais difíceis dos que estão lá. Porque essa saudade, nós estamos desmembrados dos nossos familiares, dos nossos amigos, é grande, é forte. Não é? E dói. E já aqui agora aproveito a rádio para agradecendo esta possibilidade de apelar às autoridades angolanas para que lembrem-se da presença deste baluarte, deste embondeiro vivo, para que suguemos o que ele muito tem para dar ainda. Daniel, vamos falar agora de um grande sucesso que está a ser em Portugal, está a ser um sucesso também desde há algum tempo em Angola, que é esta telenovela A Única Mulher. Qual é o seu papel nesta novela? Deixa-me só dizer aqui um bocadinho que eu divaguei na minha resposta. O Otelo. O Otelo, temos essa vontade de fazê-lo. Na Griot, de princípio, fizemos um hiato com a nossa vontade de trazer textos africanos. Não quer dizer que não trabalhemos textos europeus, portugueses, não. Estamos também a pegar textos africanos para dar a conhecer a esta sociedade a existência deste tipo de trabalhos e outras realidades. O Otelo é a nossa vontade de fazê-lo. O Rogério é que vai pegar isto, mas com uma linguagem ou uma adaptação africana. E obviamente que, se não for comigo, há de ser com outros, mas estamos aí. Por ora, ele tem já agendado connosco. O Rogério não para. Está agora a estrear uma peça no Teatro da Amada. Estamos agendado Os Negros. Portanto, acho que será em novembro que vamos fazer com ele. Vamos agora a Paris com um espetáculo também ensinado por ele, que é As Confissões Verdadeiras de um Terrorista Albino, de Breitenbach, o sul-africano, que esteve preso. E que em Angola, em 75, houve uma manifestação devido à prisão de Breitenbach na África do Sul. E tem já também agendado outros trabalhos connosco. Portanto, o Rogério faz parte desta mobília, claro, que é Griot. Quanto à novela A Única Mulher,
toquei nela no início da nossa conversa para dizer que, afinal, nós temos muitas razões, temos de coexistir, de estarmos juntos, sociedade portuguesa, sociedade angolana. Não faz sentido não estar junta. Não faz sentido não estar junta. Nós temos realidades. Assim, há dias fui a um encontro de militares que estiveram a expurgar nas suas conversas, os seus problemas durante a guerra e que mais. Uns deixaram filhos, outros vivem ainda atazanados com a guerra e com as realidades que deixaram, os amigos, e mesmo aqui os encontros que vão tendo, porque a guerra é tão suja. Vejamos que muitos desses militares foram colegas dos nossos dirigentes, não é? Portanto, as nossas realidades estão aqui, as nossas comidas, as nossas músicas. Quando converso com pessoas com relação à única mulher, o saudosismo o saudosismo de todos aqueles que viveram Exato. a África. Exato. Exatamente. Exato. E tem uma coisa bonita que uma vez um pintor, um artista, um pintor de artes plásticas, me disse, até antes de ir à África, nunca fazia-me confusão porque das cores vivas. Porque é de muito vermelho nos quadros dos africanos. O sol. E quando lá meti o pé, eu percebi porque é das cores vivas. Daniel, explica-me por que razão é que qualquer português diz que quando pisou a África deixou de ser a mesma pessoa e entendeu bem e ficou debaixo dessa magia. Isto aos olhos de um angolano... Qual é a razão? É que em África o tempo tem tempo. Sabe a resposta? O tempo tem tempo. Daí que a extensão territorial, o quintal, as longitudes, não é? A imensidão. Nós fomos a São Tomé, uma das primeiras vezes que fui aqui com o Teatro Pau Preto. Fomos a São Tomé e o Miguel Harst insurgiu-se contra o indivíduo lá porque ele tinha pedido para descer o pano de boca. E o indivíduo demorou bastante tempo a fazer e depois ele chateou-se com o Miguel e disse: Miguel, calma, aqui o tempo tem tempo, ele vai fazê-lo. Assim, no seu tempo. É verdade que acho que espevitar um bocadinho, porque senão a coisa fica muito lenta, não é? Então, resolvemos a situação, porque assim, é o calor em si, as distâncias em si, são algumas dificuldades que as pessoas enfrentam. Há que dar tempo ao tempo, porque ele tem tempo. O interessante é que o português, hoje em dia, o imigrante português em Angola, quando diz vivemos com a dificuldade da falta de água diariamente, do acabar a eletricidade de um momento para o outro, do tráfego louco. Exato, mas há qualquer coisa que nos prende e que nos faz gostar deste país. Sim. E que nos prende a ele. Culturalmente eu vou já dizer que a contemplação da natureza em si já é uma cultura, não é? E então, estar debaixo do imbondeiro, num sol abrasador de 40 graus, não tem como não dormir numa raiz do imbondeiro. A comer uma belíssima manga. Um sapo-sapo. Muito bem. Daniel, ontem tive a oportunidade de ver uma short, um filme de 14 minutos que se chama I Will See You When You Get There, ou seja... encontrar-te-ei quando chegar lá. E impressionou-me muito. Muito emotivo, muito forte. Conta-me exatamente quais foram os seus sentimentos ao filmar essa short. O meu sentimento é de uma viagem para aquilo que hoje acontece com os baleeiros. O que dizer, ou seja... eu disse também há bocado que nós o humano tem a capacidade de bloquear algumas imagens, não é? Não estamos a ser humanos. Quando a gente sabe que mesmo morrendo pessoas,
a outras pessoas que pegam um barco para atravessar, como é que a gente pode reagir perante uma coisa como essas? Se nós estamos a comer e o outro tal está a morrer, e sabemos que vai mais um barco, e vai mais outro, e vai mais outro. Sabermos que nos últimos 15 anos morreram já declarados 22 mil inocentes. Exato. Que a sua única culpa é querer fugir da guerra, da fome, do conflito. Exato. Eu penso que há uma surdez dos nossos dirigentes. Há uma surdez dos dirigentes africanos. Uma complacência muito grande. Muito grande. Dos nossos dirigentes africanos. E não só africanos. Dos dirigentes europeus. Das pessoas que apregoam a globabilidade. Esta peça, ou este filme, retrata a presença de um indivíduo na Europa que deixou a família muçulmano? Sim, deixou a família Aqui a questão muçulmana nem sequer joga muito. Pronto, é mais porque também são esta malta lá de cima, da África do Norte, que empreendem esta caminhada, e por isso estou ali como se fosse um muçulmano. Mas a essência deste trabalho foi dizer que este indivíduo que foi para lá, não é? Deixou a família aqui deste lado, não é? Este indivíduo que foi para lá luta para mandar uns quantos dinheiros para esta família estar aqui deste lado. E que o filho que lá está empreende a mesma caminhada, ou pelo menos tem esta vontade de empreender a mesma caminhada que o pai. E fica pelo mar, fica pelo deserto, fica pelo caminho. E há dias por acaso, num desses indivíduos que foi salvo num desses barcos, tocou-me profundamente, porque ele disse: não, olha, eu gastei o dinheiro todo para pagar esta viagem, e foi um dinheiro que me foi enviado por um irmão meu que vive em Angola. Quer dizer, que lutou para chegar a Angola, conseguiu juntar uns dinheiritos para o irmão, e o irmão ia empreender então esta caminhada para a Europa, ver se lhe dava uma possibilidade de futuro risonho. Exato. E fugir dos conflitos. Não tem como não tocar nisto. Né? Daniel Martins. Faltam umas palavras. Para acabar esta nossa conversa, que eu estou a adorar, gostava muito de lhe pedir para contar uma das suas histórias. Uma das suas pequenas histórias. Que venha a propósito para fechar com chave de ouro a nossa amena e linda conversa. Ok. Eu costumo dizer que quando se conta uma história, há também vivências nessa história. O meu avô não contava muitas histórias. O meu avô era um indivíduo contemplativo. Ficava sentado. Mas quando a gente chegasse para junto dele e fizesse qualquer pergunta, ele tinha a resposta certa. E a resposta não era dada muitas das vezes, ou seja, a resposta era dada muitas das vezes figurativamente. Com imagens animalescas, com comparação à natureza, com assim, coisas sábias, coisas... Porque os velhotes geralmente quando contam um conto é porque querem aconselhar, ditar algo. E tem outras histórias do meu avô e também do meu pai, assim, sábios. Também era um outro contemplativo, de tal forma que marcou o bairro. Mas indo para a história, eu vou contar a história da água. Havia, em determinada altura, como acontece muito em África, a seca. E aqui, mais uma vez, enfabulando a história. Então, porque sobrava um poçozinho de água, os animais se reuniram e o rei Leão aconselhou a tribo dos animais, né, o cuidado até com a água. Mas qual não foi o espanto dos animais ao verem que o nível da água baixava? Então foram selecionando alguns animais para ficarem a tomar conta. Começaram, obviamente, pelos mais corpulentos.
Lá veio o hipopótamo. Não, eu habito nessas águas, eu vivo nessas águas, eu banho nessas águas, daí que melhor que eu para tomar conta não há. E vem o crocodilo. Tu não tens os dentes como eu tenho. Eu tomo conta disso. Mas o nível da água ia descendo. Foram experimentando os mais variados animais. Sobraram então os pequeninos, não é? Vai o macaco, vai a lebre, vão outros animais e ninguém consegue. Até que o cágado todo pequenino lá embaixo, olha, e se me derem uma oportunidade? Qual boca? Mas que é? Tu? Então se nós mais velhos, mais corpulentos, mais ousados não conseguimos, tu? Pode ser que eu consiga. Ok, vá lá então. E olha, o cágado, a esperteza do cágado, conforme rezam os contos africanos, não é? O que é que fez? Meteu-se na água, besuntou a boca com mel, não é? E qual não foi o espanto? Ao ouvirem um grito à madrugada, porque o cágado tinha pegado o indivíduo. E quem era? Era um macaco que ia para lá brincar com a água, atirando a água para fora do poço. Então, o que é que aconteceu? O macaco, de tanto brincar com água, começou-se a perceber que havia ali água. A água estava doce. Então, no descuidado, foi para ali mexendo, olha, até chegar à boca do cágado, e o cágado perdeu. Moral da história. Não é? As pessoas não se medem ao palmo. Não se medem pela grandeza. Exatamente. Não é? Portanto, a astúcia do cágado subvalorizou, não é, a esperteza do macaco. Exatamente. E a grandeza de todos os outros animais. Isto prova que o seu avô e todos os velhos africanos são pessoas muito, muito sábias. Daniel, só para terminar, gostava de lhe deixar a antena aberta e o Daniel possa fazer as suas despedidas para o auditório, porque eu sei que todo o auditório tem uma grande paixão e o considera como o grande ator que é. De princípio, agradecer à rádio por esta oportunidade, apelar aos meus camaradas de luta neste âmbito teatral, cultural e artístico, para prosseguirem nesta senda e com a nossa atividade fazermos com que Angola se torne cada vez melhor, maior e mais rica, que não tenhamos receios em publicitar os nossos trabalhos, porque é esta a nossa ação também, não é? O teatro tem uma ação interventiva, o teatro tem essa ação educadora, de luta, e que seja para construir, não é? Nós estamos para educar, ajudar as instituições, o Estado a emitir as suas mensagens, não é? Mas não fazemos do que isso. É uma coisa séria, é uma coisa que cabe-nos, aqueles que amam esta arte, de produzi-la, e esperamos que os sponsors, as entidades ou empresas que queiram e possam apoiar, apoiem. E esperamos que as autoridades angolanas construam mais salas ou criem condições para que até mesmo aqueles que não conhecem as verdadeiras técnicas teatrais possam exibir ou ilustrar, mostrar esta atividade sublime. Muito obrigada, Daniel Martinho. Gostei muito de estar consigo. E muitas felicidades e muitas pancadas de mulher. Estamos presentes para o efeito. Obrigado. Agradecido nós também. Esta é a grande entrevista do Olhar Portugal. Maria João Oliveira, a rádio em Portugal.